Evangelho de João, no capítulo 5. É um texto extremamente conhecido, já preguei algumas vezes. Mas eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, que fala, pode colocar aí o tema, o bispo tem falado muito a respeito, os pastores também, né, sobre esperança. E eu coloquei aí um tema, né, que os irmãos, muitos gostam de anotar, onde estou colocando a minha esperança. É uma indagação, e no decorrer da exposição a gente vai ter oportunidade de compreender e, se Deus assim permitir, eu creio, nós sairmos aqui com essa resposta, irmãos. Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 5, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo ele que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomado o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Só até aí. Pai, obrigado pela leitura da santa palavra do Senhor, Pai. Agora, o que nós pedimos, e certamente é o desejo do coração de cada um de nós, é que o Senhor nos fale, Pai, de uma forma poderosa, sobrenatural, de maneira que nossas vidas elas sejam transformadas pela palavra do Senhor nessa noite, Pai. Oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Então está aí um texto conhecido. E nós vimos aqui Jesus passando naquela região. E ele se viu ali diante daquele tanque de Betesda, né? Ou casa de misericórdia é a tradução de Betesda. E a Bíblia diz que ali havia um tanque e uma multidão, né? Há traduções que falam grande multidão. Ou seja, eu entendo muitas pessoas. E de que maneira essas pessoas estavam ali? A Bíblia é clara, falando muitos enfermos, cegos, coxos, muitos paralíticos que estavam ali esperando que alguma coisa acontecesse. Enquanto esperavam, certamente, aquelas pessoas ali viviam de forma muito precária. Se nós pensarmos e tentarmos imaginar aquela situação ali, era um lugar grande, mas apesar de grande, uma multidão, eu entendo que é muita gente, né? Muitas pessoas ali, numa situação de muita precariedade, muitos enfermos, coxos, pessoas ali dependentes, muitas das vezes, de que pessoas dessem comida, dessem água, ou as levasse embora, enfim, mas certamente um ambiente de muita precariedade. E a gente vê no verso 5, que João narra que estava ali um homem
enfermo havia 38 anos. E eu fiquei pensando, é muito tempo. É uma vida, não é? Minha idade, irmãos, 38 anos. Você olha para mim, 38 anos de vida, não é? Tá certo, Edgar? Tem alguma coisa errada aí, né? Não dá mais, a gente tenta enganar, mas 38 anos é muito tempo, irmãos. E eu fiquei pensando, né? A gente lê o texto e a gente fica viajando no texto. Havia um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos que ele estava ali. Se ele chegou com 20, era um homem já de meia idade. Mas 38 anos ali esperando a agitação das águas, para que ele pudesse se jogar e, naquilo que ele imaginava, naquilo em que ele depositava a sua esperança, dele sair dali curado da sua enfermidade ou da sua limitação. E ele ficou ali, e eu fico pensando, quantas vezes aquele homem tentou chegar naquele tanque. Quantas vezes aquele homem se frustrou, tentando chegar no tanque, mas, como ele mesmo disse, chegava sempre alguém primeiro. E não apenas isso, o desespero, não apenas dele, mas de todos os outros coxos, enfermos, cegos, paralíticos que estavam ali. Imaginem comigo aquela água sendo por algum motivo agitada. Como é que eu vou dizer? A correria, muitos não podiam correr, mas a agitação daquelas pessoas para que todos corressem e se lançassem naquelas águas. Quanta frustração naquele lugar, irmãos. Porque segundo a leitura, apenas um entrava e apenas um era curado, né? E há muita controvérsia em relação a isso, em meio aos teólogos e aos estudiosos da Bíblia, mas não é o caso aqui. Mas que certamente havia muitas frustrações. E aquele homem certamente viveu muitas dessas frustrações. E quantos que pereceram tentando chegar na água? Quantos perderam a vida, talvez devido à sua doença, à sua enfermidade? Não conseguiram, pereceram, sucumbiram diante dessa realidade. Mas nós vemos que o verso 6 diz: Jesus chegou àquele lugar. A verdadeira esperança chegou. A esperança incontestável, inegável, suficiente, verdadeira e única. Cristo Jesus. E aí fica a indagação do tema. Onde nós temos colocado a nossa esperança em dias tão difíceis? Porque aquelas pessoas viviam dias extremamente difíceis. E nós precisamos saber, irmãos, onde nós temos colocado a nossa esperança. Aquele homem estava ali há 38 anos, alimentando uma expectativa que não chegava. E eu penso que muitos de nós, talvez a gente tenha alimentado expectativas vãs, expectativas que não têm nos levado a lugar algum, expectativas em homens, expectativas em poderes políticos, expectativas em bens materiais, expectativas em uma posição dentro da sociedade. E quantas mais eu poderia citar aqui? Quantas e quantas e quantas? Mas a verdade é que só existe uma esperança: Jesus Cristo, o Senhor. Não há outra. E com isso eu quero, obviamente, deixar claro que nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, e é extremamente saudável nós conquistarmos, a gente alcançar os nossos sonhos, conquistarmos os nossos projetos. Isso é tudo muito bom, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida.
não pode ser a primazia da nossa vida, que tem que ser Cristo. E se Cristo ele estiver em primeiro lugar em todas as áreas e segmentos da nossa vida, aí sim, ele será a esperança da nossa vida. Tudo que vem a partir dele precisa ser secundário. Ele precisa ser o primeiro e o único lugar na vida de cada um de nós, irmãos. E aquele homem estava ali, e no verso 6 diz que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo, aí a gente vê aqui a presciência de Deus, né? Sabendo que ele estava assim há muito tempo. Eu penso que Cristo, na sua presciência, olhando aquele homem, né, certamente se compadeceu. Por quanto tempo aqui? Quantas coisas esse homem poderia ter feito, né? Ainda com a sua limitação. Ele poderia ser muito útil em tantas outras coisas. Mas por algum motivo, né, aquele homem, ele alimentou a esperança naquele tanque, em que em algum momento aquelas águas, elas iriam se mover, e ele conseguiria superar todos os demais concorrentes e chegaria ali e ficaria curado da sua enfermidade ou da sua paralisia. E durante 38 anos, ele sustentou aquilo ali. Eu penso que aquele homem, talvez ele focou tanto naquele seu objetivo, e a gente precisa tirar lições também disso, termos objetivos. Mas, irmãos, nós precisamos compreender, e hoje a gente vive dentro de uma sociedade, dentro de uma rotina, eu estou tentando encontrar a palavra, onde nós ouvimos muitos dizendo assim: você pode tudo o que você quer. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente entende que não é bem dessa maneira. Não é tudo o que eu quero, é tudo que Deus quer para a minha vida. E tem muitas pessoas depositando a sua esperança nessa afirmação: você pode tudo. Não pode. Eu posso tudo aquilo que Deus me permite ser. Eu vou até onde Deus me limita, até onde Ele me permite chegar. Todos nós. Ah, pastor, mas lá aquele sujeito lá, cheio do... Até ele. Isso não é nada para Deus. Nada. Nós somos apenas um sopro, né, irmãos? Apenas isso. Não tem conta bancária, não tem status, não tem posição social, todos nós somos dependentes daquilo que Deus quer fazer. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E Jesus chegou ali e viu aquele homem que estava ali há muito tempo. Aí eu vejo aqui Jesus nessa pergunta, né? E eu fico pensando, muito óbvio, né? Um homem paralítico, há 38 anos, e Jesus fala assim: queres ser curado? Mas por que Jesus fez essa pergunta? Ele já sabia a resposta, mas Jesus queria trazer aquele homem à realidade, irmãos, a verdadeira condição dele. Aquele homem precisava ser colocado na sua devida posição. Aquele homem foi chamado por Cristo através dessa pergunta para que ele viesse a ter noção do que ele estava fazendo ali, do tempo em que ele estava ali, de tudo que ele perdeu e de tudo ou de toda a esperança que ele depositou de forma vã naquele lugar. E a gente percebe que aquele homem estava tão descontrolado, que quando Jesus fala, quer ser curado, ele responde assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas não foi isso que Jesus perguntou.
Então, é importante que eu e você, a gente perceba o quanto nós nos desorientamos quando não depositamos a nossa esperança em Cristo. Nós ficamos sujeitos às variações do mundo e de tudo que está em nosso redor. Se a nossa esperança está na política, ficaremos sujeitos às variações absurdas e surpreendentes da política, do dinheiro. Ficaremos, irmãos. E esse homem ficou ali desorientado, porque ele estava tão centrado naquilo, ele canalizou de uma forma tão absoluta a sua esperança naquele tanque, que ele não enxergava mais nada. E Jesus falou: você quer ser curado? Jesus trazendo aquele homem para a sua real condição, para a sua real necessidade. Só mesmo através de um milagre. E a resposta daquele homem, cansado, abatido, foi essa: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aquele homem, certamente, apesar de toda a fama de Jesus, ele não sabia quem era o Cristo, o Filho de Deus. E ele falou: olha, não tenho ninguém que me ponha dentro da água. Irmãos, nós precisamos saber o que queremos da nossa vida. Nós que temos uma experiência com Cristo, nós que um dia tomamos uma decisão de tê-lo na nossa vida, controlando todo o nosso ser, nós não podemos, não devemos andar desorientados nesse mundo. Nós temos Cristo como aquele que nos orienta, aquele que dá um norte, aquele que dirige e conduz a nossa vida. Então, irmãos, esse mundo não pode nos orientar, não pode nos conduzir. Por isso que eu digo, onde está a nossa esperança? Precisa estar em Cristo. Fora disso, é desorientação, é tempo perdido, é investimento que não terá valor algum. É Cristo, irmãos, tudo em Cristo. Porque é Ele que vai, como diz a própria palavra, acrescentar todas as demais coisas. É Ele que vai fazer. O mundo nos cerca, certamente, de tanques e tanques e tanques e tanques de Betesdas, né? Para que você entenda. Está diante de nós. Cada vez que saímos de casa, não precisamos nem sair de casa. Se você acessar a tela do seu smartphone, do seu computador, já está lá. Os tanques à nossa disposição, para que depositemos neles a nossa esperança. As betes, né? Quantos têm depositado a sua esperança nas betes da vida? E isso tem sido uma coisa que tem trazido sérios danos a muitas famílias. E quantas outras coisas eu poderia citar? Estão aí diante de nós. E nós, o que devemos fazer? Cristo. Rejeitar, irmãos, todas essas ofertas, todos esses manjares, todas essas mentiras que tentam nos ludibriar, nos iludir, nos tirar da direção da verdadeira esperança que é Cristo. Cristo. Sempre Cristo, irmãos. Incansavelmente Cristo. Sempre Cristo. E vai continuar nos cercando. Não é pessimismo, é realidade, é fato. Essa luta, ela é constante na nossa vida. É uma luta que a igreja vai enfrentar até que o dia que o Senhor virá resgatar a sua noiva. Até lá,
a gente vai estar lutando. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, a gente vai chorar, a gente vai até sofrer, mas nós vamos superar. Nós vamos, como o bispo tem falado, né? Vamos atravessar esse Jordão. Vamos! Mas precisamos agir. Precisamos levantar a cabeça, precisamos tomar atitudes, precisamos reconhecer isso, que tem que ser em Cristo a nossa esperança. Mas quantas pessoas hoje, e eu e você, nós sabemos, estão diante de circunstâncias com as suas vidas, assim como aquele homem, paralisadas, sempre à espera de que algo aconteça. Eu conheço colegas de trabalho, irmãos, que talvez aí há 20 ou 30 anos depositam a sua esperança em jogos, diariamente. A vida não anda, não avança, nada muda, mas está ali. A cada carro que chega, vai lá, anota a placa, para poder. É uma escravidão, uma algema. É. Por quê? Porque precisa despertar. Precisa abrir os seus olhos. Que essa esperança é vã, é mentirosa. Já faliu. Cristo precisa ser esperança. E a gente tem que anunciar isso. Esse é o nosso papel. Se nós cremos, se nós vivemos, se nós praticamos isso, nós temos que anunciar. Esse é o nosso papel. Temos que falar, queres ser curado? Chamar a realidade. Você quer mudar de vida? Você quer ser livre? Você quer que essas algemas caiam? Você quer ser um homem, uma mulher livre? Coloque a sua esperança em Cristo. Não vive aprisionados a tantos tanques que se colocam diante de ti. E assim como Jesus chamou aquele homem, ele tem chamado a igreja, que somos nós, a uma atitude, para colocarmos a nossa esperança tão somente nele. A igreja não pode parar, irmãos. O mundo quer parar a igreja. Eu me lembro do diálogo entre Jesus e Pedro, que Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão. Isso subentende-se que a igreja tem que avançar, porque as portas não vão suportar do inferno. Por isso nós temos que avançar, irmãos, como igreja. Temos que ouvir esse chamado. Nós temos que ir à frente. Cristo nos comissionou para fazermos essa obra. Ele falou, olha, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Porque ele teve 3 anos e fez muita coisa. Quanto tempo nós temos para fazer essa obra? Enquanto nós vivermos, nós precisamos fazer essa obra. Com 10, com 15, 20, 50, 88 anos, como o nosso bispo está aí, incansável. Temos que fazer essa obra, irmãos. Os tanques desse mundo não podem nos paralisar, não podem nos deter como igreja. Precisamos avançar, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Assim como os tanques têm os seus nomes, né? A esperança também tem. Cristo é a nossa esperança. E Jesus, já para finalizar, no verso 8, diante daquela resposta daquele homem, Jesus então lhes disse, levanta-te, toma o teu leito e anda.
O que eu acho impressionante, sempre que Jesus tem uma palavra assim, Jesus em momento nenhum vai lá, pega o coxo, vai, fica de pé. Vai, meu irmão, firma os pés. Não. Bastou a palavra de autoridade. Levanta e anda. E ainda mais, ele fala assim, levanta, toma o teu leito, de onde você ficava aí, prostrado, paralisado. Toma esse leito, que agora não ele domina mais sobre você, agora é você que domina sobre. Pega ele e carrega, que ele não exerce mais domínio sobre você. E Jesus se apresentou então àquele homem como a verdadeira esperança e deu essa palavra: levanta, toma o teu leito e anda. É o que a igreja tem que fazer, se levantar. Não podemos nos prostrar diante das ameaças desse mundo, e que vai continuar ameaçando leis, decretos e tantas outras coisas mais. Mas a igreja precisa continuar avançando, irmãos. Aquele homem teve a sua chave virada, com uma palavra, com uma atitude, daquele que é a verdadeira esperança. Então, por que vamos buscar ou vamos depositar a nossa esperança em qualquer outro lugar, senão em Cristo? Porque é dele que vem a verdadeira esperança, mas que vem a cura, que vem o milagre, que vem a libertação. É dele, vem dele, porque a esperança que ele nos oferece é verdadeira. A esperança neste mundo, irmãos, confunde o nosso entendimento a respeito daquilo que Deus nos fala e a respeito daquilo que Ele deseja fazer na vida de todos nós. Não é de alguns de nós, de todos nós. De todos nós Ele deseja fazer. Por isso a nossa esperança precisa estar nele. É Ele quem nos sustenta. É Ele que opera na minha e na sua vida. É Ele que tem cuidado de nós. É Ele que nos ampara. É Ele que é o nosso auxílio. Abra lá na carta de Paulo aos Romanos, para finalizarmos, no capítulo 5. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim: justificados, pois, por Cristo, mediante a fé, temos paz com Deus, aleluia, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos e precisamos permanecer firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Que isso, pastor? É, meu irmão. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi dado, nos foi concedido. Essa é a verdadeira e suficiente esperança. A tribulação que vimos aqui, nos gloriarmos sim, irmãos, porque a cada dificuldade, a cada tribulação, a gente está sendo preparado, lapidado, fortalecido. E para terminar, ele diz: a tribulação produz perseverança. E eu escrevi aqui: perseverança por Deus, perseverarmos em nome do Senhor, perseverarmos por Cristo. A tribulação, a perseverança produz a experiência com Deus.
experiência com Cristo, porque a cada dificuldade que a gente vive, nós temos essa oportunidade de termos experiências com o Senhor. E para finalizar, a experiência redunda em esperança. E certamente esperança tão somente em Cristo, nosso Senhor. Que a nossa esperança, irmãos, esteja sempre, sempre em Jesus. Que seja assim na minha, que seja assim na vida de cada um dos irmãos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, Pai, a Tua palavra, ela muitas das vezes nos constrange, Pai, com as verdades que o Senhor nos revela. Mas são verdades que nós precisamos ouvir, ainda que constrangidos, porque cremos que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. E que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos e sensíveis à Tua voz, Pai. Que o nosso coração, Pai, esteja como uma terra muito bem adubada para receber como uma semente a Tua palavra. Para que não venhamos a nos desesperar, ó Deus, com esse mundo. Não venhamos a perder a paz, o equilíbrio, o bom senso, Pai. Porque esse mundo vai continuar batendo. Os tanques continuarão, ó Deus, sendo oferecidos a nós todos os dias. Mas que possamos, ó Deus, em Ti, com a nossa esperança no Senhor, ó Pai, seguirmos adiante, sem nos desviarmos nem para a direita ou para a esquerda. E que o Senhor nos sustente, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Não somos fortes o suficientes para resistirmos às afrontas, para resistirmos aos ataques. Precisamos do Senhor, Pai, como nosso Deus, o nosso general, aquele que vai à nossa frente. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece, aumenta a nossa fé nessa noite, ó Deus. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus, Pai, para que não sejamos ludibriados, ó Deus, por esse mundo. Não. Mas que as verdades do Senhor, Pai, encham o nosso coração, Pai. A sabedoria da santa palavra do Senhor conduza os nossos pensamentos, os nossos passos e as nossas atitudes. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá graça, é o que pais precisamos, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Perdoa os nossos muitos pecados, nos lava nessa noite, nos purifica, Pai, de toda a contaminação do pecado, ó Deus. Que possamos nos arrepender, Pai. Se em algum momento nós canalizamos a nossa esperança para outro lugar que não foi o Senhor. Que possamos, ó Deus, assim como aquele jovem, Pai, o filho pródigo, que possamos cair em si, se necessário for, Pai, para que possamos entender o amor do Senhor por nós, o quanto o Senhor nos quer contigo e para Ti, Pai. Portanto, Deus, abençoa o Teu povo, abençoa esta igreja, Pai, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos novamente nas nossas rotinas e atividades, mas que não estejamos como hoje, mas que estejamos mais preparados, mais capacitados, mais fortalecidos, mais revigorados, Pai, pelo Senhor, para que continuemos, ó Deus, a dar testemunho de que o Senhor vive e reina
na vida de cada um de nós, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.